Oi gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Seven Project, que é um projeto da Wabi-Sabi que desde que eles anunciaram eu tava muito ansiosa pra ver. Pra quem não sabe, a Wabi-Sabi e o Pneu, né, que é o diretor de Seven Project, eles são responsáveis por BLs como Love by Chance, A Chance to Love, Until You Meet Again, End of Love. Então já tô aí acostumada com o elenco. E Seven Project prometia trazer de volta essas carinhas conhecidas aí da Wabi-Sabi que eu gosto muito. Então já tava super ansiosa pra rever os atores, pra ver o que o Pneu ia trazer de novo aí pra gente, porque eu gosto muito das produções dele, né? Claro que às vezes eu acho que tem umas coisinhas, outra aqui que ele podia melhorar, principalmente em roteiro. Ainda acho isso em Seven Project, vou comentar o que eu gostei e o que eu não gostei também. Mas de qualquer forma era um projeto que eu tava muito ansiosa e ele finalmente veio. E é um projeto dividido em 7 episódios e cada episódio tem a sua história meio que separada, assim. Elas acabam se conectando em certos pontos, mas se você assistir um episódio solto, você vai entender ele do início ao fim, porque são histórias separadas. E são histórias que tem não só casais de BL, não só casais gays, mas também temos casal hétero, temos casal lésbico. Então eu achei muito legal ver um projeto assim diverso vindo da Wabi-Sabi. Tava muito curiosa pra ver o que ia acontecer. E pra quem quiser assistir, temos link oficial no YouTube, no canal da Wabi-Sabi, como todos os BLs da Wabi-Sabi, eles sempre estão lá no canal. E geralmente eles dividem o episódio em 4 partes de 15 a 20 minutos, então o episódio tem mais ou menos 1 hora e pouquinho. E no canal do YouTube a gente sempre tem legenda em inglês, às vezes eles acabam subindo outras legendas com o passar do tempo, mas por enquanto só tem em inglês. Mas esse projeto foi feito em parceria com a ITI, então vocês também encontram o BL lá no aplicativo da ITI. E eu não olhei, mas geralmente na ITI eles colocam legenda em espanhol também, então se vocês tiverem interesse, vocês podem dar uma olhada pra ver se tem. E quem tá acostumado aqui com as minhas resenhas de BL sabe que eu gosto de fazer conteúdo tanto pra quem já assistiu, quanto pra quem quer saber se é legal. Então eu costumo dar uma maneirada nos spoilers no começo, e fico só dando as minhas impressões gerais, falar sinopse e tal. Mas nesse caso aqui eu já vou direto com os spoilers, porque eu acho que vai ser muita perda de tempo eu ficar dando sinopse de 7 episódios diferentes, de 7 histórias diferentes. E também porque eu já quero falar o que eu achei, então se você ainda não viu e você não quer ter spoilers, aí eu recomendo que você vá lá ver primeiro e aí você volta no meu vídeo, porque hoje eu vou direto falar o que eu achei. Mas de qualquer forma, vamos para as minhas impressões gerais. E mais uma vez, o Pneu entrega tudo em questão de produção. Foi uma série muito bem produzida, assim como todas as outras da Wabi-Sabi. Então, se você já assistiu alguma produção da Wabi-Sabi, pode esperar a mesma qualidade de sempre. Inclusive a mesma opening de sempre, porque eu não sei porque eles sempre fazem as openings iguais. Eu não aguento mais ver as openings da Wabi-Sabi com aquele quadriculadinho, assim, aquela cara bem escolar, assim. Mais uma vez temos uma opening assim, mas enfim. Eu acho que o Pneu ele é muito bom em entregar histórias muito boas que te prendem num período curto de tempo, e mais uma vez ele provou isso. O Pneu realmente dirigiu todos os 7 episódios, apesar de terem alguns muito melhores do que outros. Todas as histórias te prendem muito, sabe? Você consegue se apegar rápido aos personagens. Eu acho que isso é uma coisa muito boa da direção do Pneu, ele sempre faz isso muito bem. A gente fica muito com gostinho de quero mais no final de todos os episódios. Principalmente porque a maioria tem o final aberto e, tipo, propositalmente aberto. A gente não pode nem criticar, porque dá pra ver que é feito de forma proposital pra ficar, assim, deixar a gente na ansiedade, na curiosidade. Então, se você não sabe lidar muito bem com finais abertos, tipo eu, aí é um probleminha que existe em Seven Project. Alguns finais são mais fechadinhos, mas a maioria é bem aberto. Até porque, apesar das histórias serem separadas, assim, né, cada episódio é uma história, existem personagens que aparecem em mais de um episódio linkando as histórias, né? E aí isso é muito legal porque a gente vê, por exemplo, o Ozone. Logo no final do primeiro episódio a gente fica, putz, será que eles conseguiram ficar juntos mesmo? O que aconteceu depois da faculdade? E aí no episódio 2, 3 e 4 a gente vê o Ozone em outras questões, mas a gente sabe que ele tá ali com o Sun, então que o relacionamento dele está dando certo, apesar dos pesares, né? Então isso é muito legal também, porque a gente vai meio que caçando o resultado de um episódio nos outros. Principalmente também, um que ficou muito na minha cabeça foi o lance da Proud com a Jaidi. Porque no episódio 2, o Ozone fala que a Proud é a mestra dos corações partidos. E o episódio 2 se passa depois do episódio 3.
Então quer dizer que ela realmente não ficou com a Jai-Z, sabe? Eu fiquei com isso na cabeça. Então, até que é uma coisa muito legal, porque você fica tentando linkar aí as coisas que aconteceram nos outros episódios. Mas, de qualquer forma, temos muitos finais meio abertos, então se você não gosta, é um ponto um pouco ruim aí. Aí, umas coisas que eu não entendi, tipo, alguns episódios a gente tem cenas pós-créditos e outros não. Eu achei um pouco confuso. Se eu fosse a diretora, eu teria colocado ou cena pós-crédito no final de todos, ou no final de nenhum, sabe? Porque a primeira cena pós-crédito é no episódio 3, que é o lance lá da Proud com a mãe, e aí da ligação da Jai-Z. Mas o episódio 1 e 2 não tem cena pós-créditos. Então, quando eu vi a cena pós-crédito no episódio 3, eu fiquei me perguntando, será que tinha no 1 e no 2 e eu não notei? E aí eu tive que voltar no 1 e no 2 pra ver que realmente não tinha mesmo. Então eu achei isso um pouco confuso. E apesar de ser uma série muito boa, que eu com certeza recomendo, eu acho ela um pouco pesada. Então a gente tem boa parte, na verdade, dos episódios com alguns gatilhos, com algumas coisas meio pesadas e que o episódio todo fica numa vibe meio pesada. Então, se você não curte, toma um cuidado, assim, porque a gente tem gatilho sobre bullying, sobre traição, sobre problemas com os pais, familiares e tal. Então, alguns episódios são um pouco pesados, sim. Eu não recomendo que vocês assistam em maratona. Não assistam os 7 episódios seguidos, que foi o que eu fiz. E eu achei um pouco pesado se eu tivesse mais tempo, porque eu assisti correndo pra fazer a resenha. Mas se eu tivesse visto com calma um episódio por semana, eu acho que eu teria gostado muito mais. Eu achei bem pesado assistir em maratona, então eu não recomendo que vocês façam isso. Mas enfim, vamos começar a comentar os episódios. Sim, eu vou comentar os 7 episódios um por um, vou tentar ser sucinta. Começando com Would You Be My Love, que é o primeiro episódio, já trazendo um casal que eu estava muito ansiosa pra ver, acho que era um dos que eu mais queria ver, que é o Santa com o Earth. E, inclusive, eu acho que o Pneu talvez tenha feito um pouquinho de propósito colocar os dois como primeiro casal, porque eu não sei se vocês sabem, mas eles estão sendo um casal bem polêmico aí da Wabi Sabi. Inclusive, o Earth tá recebendo muito hate por causa desse casal, porque a partir do momento que eles começaram a promover o casal, bem antes do Seven Project, aí já veio o hate, porque o Earth, pra vocês terem noção, ele é mais velho que eu. Ele é um ano mais velho que eu, ele é de 96. E o Santa ainda é menor de idade. O Santa faz 18 esse ano. Então, muita gente começou a criticar os dois por conta disso. Mas a galera esquece que eles são só um casal fictício. Tipo, eles estão promovendo ali, fazendo umas brincadeirinhas e tal. Sim, mas isso é um casal fictício. Eles estão promovendo justamente por conta dos trabalhos como o Seven Project e os próximos que virão. E a galera leva um pouco a sério e começaram a dar hate no Earth. Enfim, eu acho que o Pneu fez de propósito colocar os dois como primeiro. Talvez não, porque realmente de todas as histórias acho que era a que fazia sentido ser a primeira. Enfim, no episódio o casal é o Sun e o Ozone. Já digo que eu amei os nomes e eu amei a ligação entre os dois nomes, né, que eles chegam a comentar no episódio. E antes de comentar o plot, eu preciso dizer como os dois atores entregaram muito na atuação. O Earth a gente já conhece, né? Depois de ver o Earth em Until We Meet Again, acho que ninguém tem dúvidas de que o Earth é um ótimo ator. Mas o Santa, pra quem não sabe, esse é o primeiro trabalho dele atuando. E ele entregou muito, ele não ficou pra trás do Earth. Eu, inclusive, tava com esse receio de o Santa ser um ator iniciante e ficar muito aquém do Earth, que é um ator com muita bagagem. Mas não foi o caso, o Santa foi incrível, ele entregou bastante, não tanto quanto o Earth, mas ele já entregou sim pro primeiro projeto dele. Eu achei que ele se saiu muito bem, então eu gostei de ver. E já vou dizer que o beijo deles, depois do beijo da Sammy com a Piniar, é o melhor. Eles, inclusive, deram um beijo muito bom, então estão de parabéns aí na atuação, os dois meninos. Mas como eu já tô falando aqui com spoilers, etc., eu vou assumir que você assistiu, então eu não vou falar o que acontece no episódio, a sinopse e tal, vou entender que você já assistiu também pra gente comentar junto. Mas, inclusive, eu nem sei se muita gente vai ver esse vídeo, porque eu não sei se muita gente assistiu o Seven Project, eu estou com essa dúvida. Mas, enfim, agora já foi, vou fazer meu vídeo aqui de boas. Mas, enfim, a gente teve o clássico plot de bullying escolar, que é uma coisa que a gente vê bastante vindo da Wabi Sabi, eu acho. E aí eu passei o episódio inteiro querendo socar os dois moleques lá que ficavam fazendo bullying com os dois. Tipo, ai, que irritante. Mas era pra ser irritante mesmo, esse é o plot, né? E aí, como eu falei pra vocês, esse é um dos episódios que traz alguns gatilhos. Então, se você já sofreu bullying e você tem esses gatilhos assim,
toma um pouco de cuidado assistindo esse episódio, até porque, como eu disse, a direção do Peniel é muito boa. Então, em todas as cenas que o bullying acontece explicitamente, as cenas são muito tensas, elas são bem pesadas, te dá um nervoso, te dá uma ansiedade assistindo, principalmente se você já passou por uma situação parecida. Então, em questão de audiovisual, é um episódio incrível, foi muito bem dirigido, muito bem feito. Mas na questão pessoal, você assistindo, se isso te dá uns gatilhos, vai com calma ali, toma cuidado com esse episódio. Eu tô falando como se vocês não tivessem assistido, mas aí eu falei que eu já assumi que vocês já assistiram, então o meu discurso também não fez sentido. Mas enfim, vocês me entenderam. Bom, acho que de todos os episódios é um dos que tem a história mais simples, mas que funcionou bastante. Inclusive, eu achei um dos melhores episódios, sim, já abriu muito bem a série. E é aquele lance de sempre, né? O menino com mais cara de forte, mais sério e tal, defende o outro do bullying, o que a gente já tá acostumado. A única coisa que eu tinha para criticar e que eu nem vou mais é que o Sun nunca defendia o Ozone na frente de todo mundo. Ele nunca ia lá real parar o bullying, isso me dava um pouco nos nervos. Mas aí o episódio usou isso de plot e mostrou por que ele não fazia e realmente usou isso de plot. Então eu gostei bastante. O que eu ia criticar, eles usaram de uma forma boa. Então nem tenho o que criticar mais nesse episódio. Eu achei esse um dos mais coesos, um dos mais fechadinhos em todas as pontas que ele tinha aberto. Só o final, mais uma vez, é um final aberto. Mas como eu disse, com um motivo, até porque a gente viu meio que a continuação dos dois nos episódios seguintes, graças ao Ozone, que ficou aparecendo em outros episódios. Então, apesar desse primeiro ter terminado aberto, não foi exatamente um final aberto, né? Então eu gostei, foi um dos mais fechadinhos, eu realmente achei muito bom. Vi muita gente também pedindo nos comentários, no Twitter e tal, pro Peniel pegar essa história e fazer uma continuação e fazer um BL só do Ozone com o Sun. Eu adoraria, me conta aí nos comentários se você também ia amar um BL assim. O segundo episódio se chama Rhythm's Heart e conta a história do Rhythm com a Pindal, e é o casal hétero, né? Who cares? Vamos passar logo por ele. Mas eu gosto muito do Yacht, que é o menino que faz o Rhythm. Eu acho muito engraçado como ele sempre é o menino hétero no meio dos BLs. E mais uma vez ele tá sendo isso. Mas apesar do plot hétero nesse episódio, a gente tem um plot GL rolando e muito forte. Inclusive, até tem uma crítica sobre, porque eu achei o plot GL um pouco mais forte do que o plot principal. Nesse episódio, uma coisa que ele me comprou logo no início foi a conversa que a Pindal tem com o pai dela e que ele fala que ele aceita ela independente se ela gostar de meninas ou de meninos. Eu achei muito fofa essa conversa, já fiquei emocionada no começo, admito. E inclusive isso é uma coisa que eu notei nesse episódio, mas que depois eu percebi em toda a série, que a série trata com muita naturalidade a sexualidade de todos os personagens, o que é muito melhor do que vários BLs que eu já vi por aí, que ficam encasquetando com umas coisas que você fica, meu, você podia tratar isso com mais naturalidade, sabe? E nesse ponto eu achei que Seven Project arrasou. E outro ponto que eu gostei muito nesse episódio, que vem sendo tópico em alguns BLs aí ultimamente, é o lance de os atores terem esse chip fixo, tanto em BL, GL também, né, que é o caso desse episódio. E aí o fandom ser tóxico sobre isso, ficar insistindo nas redes sociais e tal, e isso acabar atrapalhando muito a vida pessoal dos atores, então eu gostei desse plot aqui nesse episódio. Mas aí a gente volta pro ponto que eu não gostei muito nesse episódio, eu achei que foi mal desenvolvido, porque o episódio focou muito na história da Wawa com a Pindal, e deixou totalmente a desejar no plot, no desenvolvimento do plot da Pindal com o Rhythm. E o nome do episódio é Rhythm's Heart, tipo, deveria ser o foco todo no menino Rhythm. E aí não foi, achei muito mal desenvolvido e isso trouxe muitos furos pra história. Eu acho que esse foi o único episódio que eu vi furos, assim, bem grandes e que eu fiquei tipo, e aí, galera, sabe? O desenvolvimento do casal principal é muito rápido, tipo, do nada a Pindal tá lá pedindo conselho como se ela fosse super amiga e eles se viram uma vez na vida e eles mal tinham conversado, sabe? E mesmo que eles tivessem se visto antes, por que a série não deixou isso explícito pra gente entender que não foi uma coisa do nada que eles estavam próximos e ela foi desabafar com o menino, sabe? Foi meio estranho. Outra coisa que eu não gostei, achei mal desenvolvida, o lance do relógio que apitava quando o coração dele disparava. Eu primeiro achei bem legal, falei, olha como eles estão tratando sem tabu, o lance da ansiedade, não sei o quê. E aí foi muito mal usado, tiveram várias cenas que eu falei, putz, ó, o relógio dele vai apitar, porque ele provavelmente tá com o coração disparado. E não apitava, sabe? E aí foi apitar depois só no final do episódio, numa cena que eu achei nada a ver, sabe? E quando eu esperava que apitasse, que eles fossem usar isso como algum plot, né? Até porque eu achei que isso tinha a ver até com o nome do episódio também, né?
E aí eles não usaram, foi outro ponto que eu achei muito mal desenvolvido. Outra coisa que me deu nos nervos, mas aí é uma coisa muito X, o mega hair da Pindal tava numa cor diferente do cabelo natural dela e tava muito feio, porque vocês podem reparar, os cachos que faz no cabelo dela na parte de baixo tá bem escuro, e o cabelo dela aqui em cima tá castanho, e ainda tem umas mechas loiras pra tentar disfarçar, e piora, nossa, ficou muito feio, enfim. E uma coisa que eu não entendi, achei inútil, foi o lance que o Rhythm e o outro menino não conseguiram chegar a tempo no show. O que isso mudou no plot? O que isso trouxe de coisas, assim, que, nossa, se isso não tivesse acontecido, outra coisa não teria rolado? Nada, sabe? Achei também meio inútil, não entendi, achei sem graça. Então, pra mim, foi um episódio muito fraco. Vou dizer que dos 7 episódios foi o que eu menos gostei, o que pra mim não fez diferença alguma. Ainda mais que ele veio depois do primeiro episódio, que foi muito bom. Então, pra mim, rolou um choque entre o primeiro e o segundo episódio, porque o primeiro foi incrível, e aí, isso era o segundo episódio, sabe? Mal desenvolvido, chato. Eu não gostei muito, foi um episódio que eu achei bem meh. Agora vamos falar do terceiro episódio, que eu acho que dos 7 é o que eu mais estava esperando depois de ter visto o trailer há muito tempo atrás, quando a Wabi Sabi anunciou que ia existir o Seven Project, que a gente nem sabia o que era. Rolou um trailer e a gente já tinha visto as cenas da Sammy com a Piniar. E aí eu tava tipo, ai, eu preciso desse episódio! E aí quando veio o episódio 3... os surtos! Eu fiquei muito feliz que a Wabi Sabi atendeu o meu sonho de princesa de colocar a Sammy no GL. Nossa, sério, muito obrigada, Piniu, por esse momento, porque é um momento que eu queria desde que eu assisti Love by Chance. Faz muito tempo. Porque eu vi inclusive meio seguida um do outro. Love by Chance e Until We Meet Again. E eu era 100% apaixonada pelas personagens da Sammy, eu acho ela maravilhosa. E aí quando eu vi Until We Meet Again, eu vi a Sammy com a Piniar, elas eram melhores amigas ali naquele BL. E elas eram perfeitas, lindas, maravilhosas. Eu queria muito um GL com a Sammy. Eu nunca ia pensar que seria um GL com ela e a Piniar. Eu achei incrível, foi tudo. O Piniu entregou tudo nesse episódio, eu amei. Enquanto eu assistia, eu só conseguia pensar como as duas são bonitas. Elas são muito lindas. E eu já vou adiantar aqui o que foi a cena de beijo das duas. Boys Could Never, foi o melhor. Nossa, sério. Deixou todos os outros casais no chinelo, foi muito bom. Surtos. Enfim, outra coisa que eu quero comentar antes de ir pro plot é que a Sammy foi muito boa na atuação. Ela recebia muitas críticas de que ela era o tipo de atriz que só conseguia fazer comédias, de que ela só faria um personagem engraçado. E aí ela calou todos os haters, conseguiu mostrar que ela é muito boa em drama também, inclusive porque a personagem dela é a que mais sofre, ela chora do início ao fim do episódio, e ela realmente foi muito boa. Eu ainda acho que ela consegue melhorar um pouquinho, principalmente as cenas de choro. Me comprou, mas eu ainda acho que ela consegue fazer melhor, sabe? Porque ela é muito boa. Mas enfim, eu realmente achei que ela entregou bastante na atuação. Falando da história, eu acho que de todos os episódios foi uma das que mais me prendeu. Do início ao fim, eu achei muito boa, porque o início é mais fofo, apesar de ser triste o lance da Proud, mas conforme o episódio vai passando, ele vai ficando cada vez mais tenso, então eu gostei bastante do desenvolvimento, né, do arco do episódio todo. Toda vez que o ex da Proud aparecia, eu queria socar a cara dele. O que é bom, quer dizer que o menino entregou bastante na atuação. Mas eu ficava muito pistola assistindo. Não acredito que aquele moleque chato, traidor, ridículo, era amigo do Rhythm. Tudo bem que a gente não sabe exatamente o plot do menino, né? A gente sabe que teve um lance aí com a JD também. Mas enfim. Eu amei que nesse episódio eles focaram muito no casal principal. Comparado com todos os outros episódios, eu acho que esse foi o casal que a gente teve mais momentos juntos, né? Desde momentos fofinhos das meninas, mão dada, estudando junto, não sei o quê, até o final, que teve um momento mais hot ali e tal. Então, eu acho que foi o casal que mais passou tempo realmente junto na tela, que a gente viu elas interagindo. E aí veio o plot twist do final, que foi um choque enquanto eu tava assistindo. Mas não dá pra dizer que a gente não esperava, porque o começo do episódio deixa claro que tem algum lance da JD com o ex da Proud. Dá pra ver que ela conhece o menino, que ela não fica brava à toa. Então eu já esperava, mas sabe quando você espera não querendo esperar? Então eu fingia que não tinha nada rolando, eu tava, não deve ser coisa da minha cabeça. E aí quando veio o plot pra valer, aí eu fiquei, ai, que droga. Ainda mais quando o menino falou que ela chantageou ele, que ela deixou ele bêbado, aí eu fiquei, eita. Porque vem aquele lance do tipo,
Então talvez não tenha sido 100% culpa do menino e também foi um pouco culpa dela. Eu acho que os dois foram culpados ali na situação, por isso que a Proud também surta e não quer ver nenhum dos dois na frente dela. Achei certíssima, porque os dois tiveram culpa ali no cartório, então foi tenso, eu adorei os momentos de tensão. Achei que foi o episódio que trouxe mais essa tensão, assim, o plot twist, eu gostei bastante. Eu fiquei bem surpresa, na verdade, que as meninas não terminaram juntas no episódio. Eu fiquei triste. Queria muito elas juntas. E foi o final mais aberto, né? Porque tudo bem que ela se resolve lá com o menino, mas ela mostra que ela não quer mais nada com ele. Mas com a Jaidi, não tem absolutamente nada. E aí tem o lance que eu falei pra vocês, de que parece que no episódio 2... o Ozone fala como se a Proud fosse solteira, ou, sabe, como se ela tivesse acabado de passar por um coração partido, que talvez foi a Jaidi. Então, será que ela atendeu, mas elas não se resolveram, sabe? Não foi terminado. Eu acho que foi o plot mais aberto de todos os episódios. E o que mais tá na minha cabeça é que eu preciso de uma continuação, sabe? Mas enfim, apesar disso, apesar de todo o drama bem pesado da Proud, principalmente no final, que a gente descobre a história da mãe com o pai dela, que também é bem pesada, apesar de tudo isso, eu achei o episódio muito bom, realmente um dos melhores, então aprovadíssimo, adorei. Bom, vamos falar do quarto episódio, que foi Once Upon a Time com Bon Prem. Eu amo esses dois, eu fiquei muito feliz de ver eles de novo juntos. Só esse episódio foi pra causar ansiedade em todo mundo que tá esperando Between Us. É isso. Mas enfim, uma coisa que esse episódio me deixou muito feliz de ter Bon Prem é que eu pude ver como a atuação do Prem tá melhorando. Eu fico muito feliz de ver a evolução dele, né? E eu realmente achei que ele entregou tudo. De todos os 7 episódios, esse foi o único episódio que eu chorei. E foi 100% por causa do Prem, da atuação dele e do plot do personagem dele. Então eu achei que ele mandou muito bem mesmo. E aí nesse episódio a gente tem o Mac e o Balloon. Adorei os nomes, achei Balloon um nome muito fofo. Mas enfim, eu já falei aqui no canal em outras resenhas de BL que eu não gosto de plot familiar. Não gosto, não consigo, eu passo raiva assistindo e mais uma vez eu passei raiva. Eu não consigo com plot que os pais são contra o casal, esse tipo de coisa, me estressa muito enquanto eu assisto. Foi um episódio que de início eu já comecei passando raiva, na cena em que a gente revê o Ozone, né? Então inclusive a gente fica, putz, o plot familiar do Ozone, que tinha ficado aberto no primeiro episódio, voltou aqui pra ser explicado, né? E aí o pai sendo super ridículo com o Ozone. E aí ainda o Balloon ouvindo. E coitado, ele não pode se abrir com o pai dele. E aí eu fiquei me imaginando no lugar do Balloon. Acho por isso que eu fiquei chateada enquanto eu assistia. Porque ele tava muito encurralado. Ele não podia deixar de apoiar o irmão dele. Até porque ele se viu no irmão 100% ali, mas ele também não podia se abrir com o pai e enfrentar o pai, alguma coisa assim, porque ele é o irmão mais velho, sabe? É muita pressão em cima dele, aí eu fiquei tipo... Mas eu achei muito bonitinho todas as interações entre o Balloon e o Ozone, inclusive Balloon e Ozone, gente, essas semelhanças nos nomes, dos significados. Achei muito criativo, enfim. Mas eu amei ver a cena dos dois, Earth e Prem, os dois entregando muito em atuação. Acho que as cenas que eu mais gostei desse episódio foi as interações entre os irmãos. Mas quanto ao casal principal, a primeira cena deles lá no carro, eu já tava, meu Deus, que fofos! Eu achei que eu não ia passar raiva com o casal principal. Eu achei que eu ia passar raiva só com o plot familiar. Mas não, né? Claro que eu estava errada e o Mac fez eu passar muita raiva nesse episódio, porque o Balloon, assim, do início ao fim foi o meu nenê, meu protegido, nunca errou. Mentira, ele errou só no lance lá de não ter se aberto sobre porque que ele não queria viajar. Que a gente entendeu que provavelmente foi por causa do Ozone, porque ele não queria deixar o irmão e cuidar do irmão, talvez. Talvez, mas depois foi resolvido. Enfim, mas eu passei muita raiva com o Mac. Por que ele beijou a menina? Vamos lá. A gente entendeu que ele tava bêbado e ele beijou ela porque provavelmente ele tava bêbado. Mas o pior de tudo, tipo, a gente sabia que a menina gostava dele. E ele se abre com a menina e ainda fala, ai, porque eu amo muito meu namorado e não sei o quê. E ele fala, tipo, a todo momento como ele gosta do namorado dele. E por que ele beijou ela? Que ódio! Nossa, sério, eu passei muito ranço. E sabe o que é pior? Eles se beijam e depois eles fingem que nada aconteceu. Ninguém nunca mais cita esse beijo. E, tipo, é como se nada tivesse acontecido. E aí o pior de tudo a menina ajuda o casal. Se não fosse pela menina, eles não teriam se resolvido.
E, tipo, eu não sei se eu fico com dó dela, porque ela gostava do Mac e ela ainda teve que ajudar ele a ficar com outro menino, ou se eu fico, sei lá, com raiva da situação e do Mac por ter enganado a menina, feito ela de trouxa e ainda terminado com o namorado dele que não precisava ter terminado, sabe? Tipo, que ódio. Porque se vocês pararem pra pensar na linha do tempo que a gente tem no final do episódio, o Mac na noite lá, que ele ficou bêbado, ele ainda foi pra casa do Balloon, ele viu o Balloon chorando por causa dele. Então ele sabia que o Balloon se importava com ele. Tipo, não é possível que ele achou que outra coisa estivesse acontecendo. Era óbvio que o Balloon tava chorando por causa dele. E aí, por que que ao invés dele, mesmo que ele não entrasse ali na hora, mas por que que ao invés dele outro dia ir lá e conversar, principalmente quando o Balloon vai atrás dele, por que que ele termina? Por que que ele faz um drama e termina e vai embora e nunca mais? Ele quer fugir da situação, fugir do país e não resolver nada. Era só sentar e conversar. Que raiva! Porque ele não tem motivo pra ficar fugindo. Ele sabe que o Balloon gosta dele e se importa. Por que que ele quer fugir? Não fez sentido pra mim. Mas pelo menos no final do episódio eles se resolvem. E pelo menos na cena pós-crédito eles estão juntos lá nos Estados Unidos, né? Eu entendi que eles estavam juntos em Hollywood, né? Aí tudo bem, aí passou minha raiva. Quando eu vi os dois juntos, bonitinhos no final, eu falei, ai, vai, tudo bem, vai, vou ignorar toda a chatice do Mac. Mas que eu me irritei com ele, eu me irritei. Eu passei muita raiva nesse episódio, mas também foi um episódio que eu gostei muito. Não foi dos meus favoritos pela raiva que eu passei, mas eu achei que Bom Prêmio eles entregaram muito, então foi um episódio que eu gostei, apesar dos pesares. Enfim, vamos falar do episódio 5, Breakup Zone, que no meu roteiro ele tem exatamente 5 linhas, e pequenas, sendo que os outros episódios têm tipo umas 20, e bem grandes. Enfim, Breakup Zone era a história do Ryu com a Jean, que era a menina que tinha crush no Mac, que conseguiu beijar ele, inclusive, meus parabéns, porque ela beijou o Bom, que inveja. Mas, enfim, né, episódio hétero, ninguém liga muito, mas uma coisa que me incomodou muito nesse episódio, apesar de eu ter amado o episódio, é que, mais uma vez, a Wabi Sabi, tipo, o universo, colocou o Plan, que é o Ryu, em um personagem de sempre, sabe? Se você assistiu Love by Chance, A Chance to Love, você já viu outros projetos do Plan, tipo To Wish também, o personagem dele sempre é igual, sabe? O Plan não consegue entregar coisas diferentes na atuação, porque apesar dos personagens terem algumas diferenças, no geral, a vibe do personagem é sempre a mesma. Ou o personagem é besta, ele é meio lerdo, burrinho. Ou nesse caso aqui, que ele era meio playboyzinho assim, mas ao mesmo tempo ele não percebia os sentimentos pela amiga. E no episódio de Bon Pré, mostrou que ele também era lerdo e meio tonto, sabe? Então, pra mim, tá muito saturado. Eu não aguento mais ver o Plan nesse tipo de personagem. E se a Wabi Sabi me trouxer outro BL, outro drama, com o Plan fazendo esse tipo de personagem de novo, eu não vou querer assistir, sabe? Eu já tô bem cansada do Plan, eu acho que tá saturado pra ele como ator. Então eu espero que daqui pra frente ele possa pegar personagens que sejam mais desafiadores pra ele, porque senão eu realmente tô saturada, assim. Eu imagino pra ele ainda trabalhando com isso, eu não sei, mas se eu fosse ele, eu estaria saturada dos meus personagens. Enfim, tirando isso, foi um dos episódios mais fofos. Eu acho que foi um alívio necessário depois dos episódios anteriores que tinham sido bem tensos, né? Once Upon a Time foi já um episódio bem tenso, então logo em seguida ter esse episódio de Breakup Zone eu achei inteligente na ordem dos episódios, né? Eu achei bem colocado e foi um episódio fofo. É isso, o casal era fofinho, no final eu shippei eles, achei bonitinho eles juntos. Também foi um dos plots mais coesos e fechadinhos, que não deixou nada aberto assim e tal. Achei fofo, achei divertido, mas foi só isso também, não teve nada de demais. Mas vamos agora falar sobre o melhor episódio de todos, e apenas a minha opinião importa, que foi o episódio 6, VS Love. Eu amei. Eu achei... Nossa, eu amei. Eu amei o casal principal. Mas deixa eu dar um contexto meu aqui pra vocês. Os meninos principais é o Pick e o Boom. Eu nunca tinha assistido nada com eles. Eu sei que eles são um dos casais de Make It Right. Eu não sei se eles são o casal principal. Se eles forem, eu realmente quero muito assistir Make It Right. Mas Make It Right, o 1 e o 2, foram um dos poucos BLs do Pneu que eu ainda não assisti. Admito pra vocês que tá na minha lista já tem um ano, porque quando eu assisti, tipo, o meu primeiro BL, Make It Right já veio assim pra lista, só que eu ainda não assisti.
Mas depois desse episódio aqui de VS Love, eu já fiquei com muita vontade de ver, admito. Porque eu achei os dois lindíssimos. Lindíssimos. Eu não consegui superar. Ao longo do episódio inteiro eu tava, meu Deus. A cada close eu tava, meu Deus, esses dois são tão bonitos. Aí no episódio, um é o Tom Nam, que tudo pra mim, lindíssimo. Nossa senhora, que menino bonito. Eu achei ele maravilhoso. Foi meu favorito do episódio. E o outro menino era o Pupá, que eu achei, não sei vocês, eu achei ele a mistura do Sant com o Byung-chae do Victon. De rosto, assim. E o tipo de atuação dele também me lembrou muito o Sant. E o Sant é um ator que eu amo, então eu gosto do estilo de atuação, que realmente me lembrou bastante. Mas enfim, sobre o episódio, eu realmente achei um dos melhores, apesar de nem ser focado no romance, né, como todos os outros são. Esse aqui, o foco realmente tava no drama ali escolar, do menino ficar colando nas provas e o menino Pupá tinha falado, e aí a escola não tá nem aí, porque o menino era sobrinho de sei lá quem, sabe? Então, eu achei muito legal, eu realmente... É um plot simples, é até meio clichê, mas que também funciona bastante, assim como no primeiro episódio. Eu achei que teve uma vibe também parecida do primeiro episódio. E aí toda a treta me prendeu muito, eu achei muito legal o lance do Tom Nam de querer fazer justiça, sabe? Toda hora ele fala sobre isso, das coisas serem justas. Eu achei que foi um bom motivo pro plot, que é um pouco clichê, então me comprou. E eu também gostei muito do desfecho de tudo, achei que foi mais um episódio muito coeso e muito fechadinho. Pena que foi o único casal que não teve beijo, né? Esse e o casal do episódio 7, mas o do 7 tanto faz. Mas esse aqui, eu queria um beijinho, gente, um beijinho. Será que Make It Right era esse beijo? Eu vou ter que assistir Make It Right. Eu gostei muito desses dois meninos. Assim, se o menino Tom Nam, que eu acho que é o pique, também quiser me dar um beijo, assim, por favor, porque é lindíssimo. Brincadeira, brincadeira. Eu, na verdade, queria muito uma continuação desse casal. Se esse casal tivesse realmente um BL todo com a continuação dessa história, sei lá, eles na faculdade buscando justiça por outras coisas, sei lá, não sei. Seria muito legal, porque eu gostei muito deles. Mas como provavelmente eu acho que não vai ter, eu vou ter que ver Make It Right, é a vida. Se você assistiu Make It Right, você acha que vale a pena, me conta aí nos comentários. E finalmente vamos pro último episódio, o episódio 7, que é o 50% My Puppy Love. Eu achei que o nome combinou muito, porque o personagem principal é o Perf, e o Perf tem uma carinha de puppy, ele é muito fofo. Inclusive, Perf, mais uma vez, lindíssimo, que homem perfeito, crush da nação, ele é muito bonito. E era o plot hétero, eu comecei com a preguicinha do plot hétero, mas foi o mais legal de todos. Dos 3 episódios com plot hétero, esse foi o melhor, que realmente valeu a pena assistir, achei muito fofo. Os personagens principais eram o Bim, que é o Perf, e a Cal, a Tom Cal, que era a irmã gêmea do menino Tom Nam do episódio 6. Eu adorei, porque eu já tinha gostado muito dela no episódio 6, achei ela muito fofa, divertida. E aí quando eu me toquei que ela era o casal do Perf aqui no episódio 7, eu dei um berro, eu achei muito legal, eu fiquei muito feliz, eu achei um casal muito fofo. E aí uma coisa que eu gostei é que eu assisti Love by Chance, talvez vocês tenham assistido também e tenham essa mesma impressão. Eu tô muito acostumada com o Perf num personagem com o estilo mais maduro, mais velho. Tipo, todas as cenas de pegação dele com o Sense em Love by Chance, tipo, muito boas. Então, ver o Perf num personagem tão oposto, né, que aqui ele é muito inocente, é o primeiro amor dele, ele é super tímido, ele não consegue nem falar direito com a menina, sabe? Então, eu gostei muito de ver o Perf num personagem tão diferente, eu achei que ele mandou bem. E foi mais um episódio que foi puramente fofo, assim, né? Assim como o episódio do Breakup Zone, esse aqui também foi mais um alívio. E eu achei bonitinho pra ter sido o último episódio, a gente terminar ali com uma chave de ouro, uma coisa mais tranquila, com um ator tão bom também que todo mundo esperava, que era o Perf. Então eu gostei, achei uma boa escolha também pra episódio final, porque apesar de ter sido um plot hétero, como eu disse, foi o que mais valeu a pena, foi muito fofo. Só que como os dois eram muito tímidos e realmente não teve uma interação do casal ao longo do episódio, eu achei que o foco acabou ficando um pouquinho mais da amizade dos 3 meninos, né, dos 3B, que era o Bim, o Boom e o Buzz. Adorei os nomes. E eu gostei de ver o foco na amizade deles. Achei que faltou um episódio com foco em amizade e esse aqui entregou bem, porque entregou ao longo do episódio inteiro o crush que o Bim tinha na Tom Cal, junto com todo o lance do amigo, que o amigo dava em cima das meninas tudo e tal, e aí teve essa tretinha.
Eu gostei, achei o episódio muito bom, muito gostosinho de ver. Mas agora deixa eu dar as minhas considerações finais sobre o projeto, né, sobre Seven Project no geral. Eu achei que tivemos episódios, assim, alguns muito mais interessantes e muito melhor trabalhados do que outros. Então eu não acho que todos os episódios estão no mesmo nível. De produção, sim. Todos são muito bem produzidos igualmente. Mas no quesito plot, roteiro, até um pouquinho na atuação também, eu acho que alguns episódios são muito melhores do que outros. Inclusive, eu senti os episódios LGBT muito melhores do que os hétero. Não sei se isso foi proposital ou se simplesmente é a vida mostrando que a comunidade LGBT sempre entrega coisas muito melhores. Mas eu senti um pouco isso também, essa diferença. Acho que eles talvez podiam ter trabalhado um pouco melhor também os episódios dos plots hétero. Mas enfim, uma coisa que eu queria abrir aqui a discussão com vocês, que ficou muito na minha cabeça e é uma parte que eu quero muito mesmo frisar nesse vídeo, é que eu tava falando pra vocês que a maioria dos episódios deixam finais abertos e gostinhos de quero mais, né? E aí eu tava pensando que eu acho que isso é proposital, que eu acho que o Pneu não fez o Seven Project à toa, e eu acho que ele tinha coisas em mente com esse projeto. Então, se ele queria testar casais novos, ou se ele queria mostrar os plots novos de próximos BLs, talvez, né? Fazer já uma introdução às próximas produções da empresa, ou simplesmente mostrar agora quem é o cast que tá com contrato fixo na Wabi-Sabi e promover os atores. Não sei, mas eu não acho que o Pneu fez o projeto à toa. Eu acho que teve um motivo a mais pro Seven Project existir. Me conta nos comentários se você acha também que teve algum motivo maior. Mas, no geral, pensando só aqui no Seven Project, eu gostei. Como eu disse pra vocês, mais de alguns episódios do que outros. Mas eu acho que não atingiu as minhas expectativas. Porque quando anunciaram o Seven Project, a minha expectativa tava no teto, assim. Eu tava, meu Deus, eu quero muito rever esses atores que eu gosto tanto, que eu acho tão fofos. E na atuação, a maioria que eu conhecia entregou realmente tudo. Mas eu não sei, alguma coisa assim. Eu esperava mais, eu não sei. Eu não sei. Talvez eu esperasse uma ligação maior entre um episódio e outro, pra ter uma história realmente que tivesse alguma coisa que prendesse todos os episódios juntos, mais easter eggs, talvez. Eu não sei, mas eu gostei, mas eu ainda tô com essa sensação de, primeiro, de que eu quero mais, o que é bom, né? Mas também essa sensação de que faltou. Eu não sei se elas estão juntas, essas duas sensações, sabe? Eu ainda tô tentando processar o que eu realmente achei de Seven Project. Eu não consigo dizer pra vocês uma opinião fixa, assim. Por enquanto, essa é a minha opinião. Eu gostei, valeu a pena, recomendo. Acho que as pessoas poderiam assistir sim, que vocês não iam perder tempo de vocês. Mas é essa sensação de quero mais e de que faltou. Não sei explicar. Mas enfim, no geral foi isso que eu achei de Seven Project. Era uma resenha que, desde que eu vi o trailer, eu sabia que eu ia fazer. Mesmo achando agora, depois que saiu, eu não sei se muita gente viu, eu não vi tanta gente falando sobre. Mas mesmo que esse vídeo chegue em poucas pessoas, eu queria fazer porque eu queria fazer, sabe? Pra mim. Eu queria botar as minhas opiniões aí pro mundo. Então, se você assistiu ou se você vai assistir, se você vai assistir, agora você já sabe tudo o que aconteceu, né? Então eu espero que você tenha assistido. Me coloca aí nos comentários o que você achou também. Me fala qual foi o seu episódio favorito, o que você menos gostou. Quero todas as opiniões. Se você quiser dar a sua opinião dos 7 episódios, eu vou ler o seu comentário e vou responder. Porque eu quero muito falar com alguém sobre Seven Project, pra ver se as pessoas tiveram as mesmas opiniões que eu. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as suas amizades que assistiram, pra eu chegar em mais pessoas e conversar sobre com mais pessoas. E se você é novo aqui no canal, aqui a gente tem muito vídeo de BL, mas também sobre pop asiático no geral, então tem muita coisa de K-pop, de C-pop, T-pop, né, pop tailandês. Então dá uma olhadinha aí no meu canal que tem bastante coisa legal. Então não esquece de deixar o like nesse vídeo que me ajuda muito a atingir mais pessoas com esse vídeo. Também se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Ativa o sininho para você ser lembrado aí dos meus vídeos novos. E eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau!